Vozes da literatura. Desconstruindo a ansiedade. Resumo inicial. Este livro oferece uma visão distinta sobre a ansiedade. O autor propõe uma abordagem prática, apresentando uma série de exercícios e técnicas eficazes para lidar com esse problema de maneira construtiva. Diferente de muitos outros materiais sobre o tema, que podem focar na eliminação do hábito, Brewer nos incentiva a reconhecer nossas emoções ansiosas, utilizando-as como oportunidades para crescimento pessoal e autodescoberta. Ele enfatiza que a ansiedade não é um inimigo e não precisamos evitá-la. Devemos vê-la como um guia para compreendermos melhor a nós mesmos e nossas necessidades. Sobre o autor, Judson Brewer é psiquiatra e professor associado na Universidade Brown, onde lidera o Centro de Inovação e Pesquisa em Atenção Plena. Ele desenvolveu um programa inovador para a mudança de hábitos através da atenção plena, resultando na criação de aplicativos para celular que tratam o tabagismo, alcoolismo, compulsão alimentar e ansiedade. Sua palestra TED já acumulou mais de 17 milhões de visualizações. Uma epidemia hoje em dia, é difícil falar sobre saúde sem mencionar a ansiedade, pois ela está presente na vida de todos. Por isso, não é exagero dizer que vivemos uma epidemia de ansiedade. Ela tem se intensificado justamente por ser difícil definir o que ela é e seus sintomas. Por exemplo, algumas pessoas em crise de ansiedade sofrem com dores generalizadas pelo corpo, outras têm gastrite. Algumas pessoas são compulsivas com comida e compras, outras ficam presas em maus hábitos. Isso ocorre porque a ansiedade tem a capacidade de sequestrar nosso cérebro e transformar nossas ações. Por essa razão, nas palavras do autor, ela é uma verdadeira praga. Para escapar desse problema, é necessário entender melhor o que é a ansiedade, como ela atua em nosso cérebro e quais ferramentas nos ajudam a superá-la. O mal incerto. Sabemos que a ansiedade não escolhe tipo de pessoa, lugar ou situação para se manifestar. Além disso, se você buscar uma definição, perceberá que ela geralmente é a preocupação com um evento futuro ou incerto. Todos temos preocupações diárias que, em maior ou menor grau, ocupam nossa mente. Além disso, a ansiedade tem sintomas como cansaço frequente, irritabilidade, dificuldade de concentração, insônia e dores musculares, de acordo com os manuais médicos. Note que esses também são sintomas de outras enfermidades. Indo um pouco mais além, todos nós ficamos ansiosos em algum momento, o que pode dificultar ainda mais qualquer diagnóstico. Assim, como identificar a ansiedade antes de ela evoluir para problemas específicos, como o transtorno obsessivo-compulsivo e o transtorno de ansiedade generalizada. O primeiro passo é entender a origem da ansiedade. Você entendeu errado. Expressões como ela apareceu ou quando percebi tive uma crise são comuns ao falar sobre a ansiedade. Isso ocorre porque temos a ideia de que ela surge do nada. O que se pode entender é que ela nasce em nossos cérebros, assim como o pânico. Esses distúrbios aparecem por meio do medo, uma das nossas principais funções evolutivas de sobrevivência. Entretanto, o medo não é essencialmente ruim. Nós não estaríamos aqui sem ele. Ele nos ajuda a evitar perigos com base em experiências passadas. Por exemplo, se algum dia você já queimou a língua com uma comida muito quente, você fará algo para evitar a mesma situação no futuro, seja soprando a comida ou esperando ela esfriar um pouco. O medo de se queimar novamente conduz essas ações. Do ponto de vista neurológico, o córtex pré-frontal, uma área mais jovem no cérebro, deve nos ajudar a planejar para o futuro. Ele depende de experiências anteriores para prever o que virá mais adiante. Quanto maior o seu potencial de perigo, mais fácil será a lembrança dela no futuro. Assim, quanto mais informações ou experiências passadas o CPF tiver para analisar e prever cenários futuros, melhor será o seu trabalho. Consequentemente, suas decisões serão mais assertivas e menos ansiosas. Por outro lado, a ansiedade nasce quando o nosso CPF não possui as informações necessárias para pensar sobre o futuro. Quando a experiência é muito importante, as memórias permanecem vivas por mais tempo. A ansiedade tira proveito disso para sequestrar o CPF, deixando nossas ações sem controle. É por isso que riscos e incertezas causam tanto estrago em nosso pensamento. Como o córtex pré-frontal não tem informações nas quais se sustentar, fica desorientado, ruminando preocupações e possibilidades futuras baseadas em incertezas. Mas não se engane, o medo e a ansiedade são diferentes. O primeiro faz parte de nossa evolução como espécie
e é um mecanismo essencial para nosso cérebro. A segunda nasce em nossos cérebros e nos faz perder o controle de nossos pensamentos e ações. O vício biologicamente, a ansiedade é a sequestradora do córtex pré-frontal. Quando isso acontece, seu CPF está concentrado apenas em se preocupar. E, talvez essa seja a melhor definição de ansiedade: o vício em se preocupar. Como o nosso cérebro ama hábitos, ele busca soluções na preocupação, tornando sua busca um verdadeiro vício. Isso, além de destruir a estabilidade dele, faz o mesmo com o corpo todo. É relevante saber que alguns agentes podem maximizar este vício. O primeiro e mais potente é o reforço intermitente. Ele funciona através de recompensas inesperadas, capazes de dar uma carga de dopamina que faz o cérebro guardar a memória e a reação, deixando-o preparado para receber a próxima descarga. Um bom exemplo é postar uma foto no Instagram e, sem esperar, descobrir que ela viralizou. Se isso foi bom para você, seu cérebro ficará esperando pelas notificações de curtidas em suas próximas postagens. Isso causa significativa ansiedade. O segundo agente maximizador é a disponibilidade imediata. E o que é isso? Pense em como é fácil e rápido satisfazer qualquer uma de suas vontades. Por exemplo, pegar o seu celular e, em alguns cliques, comprar uma roupa, seu jantar ou marcar um compromisso. Não é satisfatório ter essa disponibilidade? Apesar dos aparentes benefícios, esses dois agentes podem potencializar o vício em preocupação, deixando você preso em um ciclo capaz de destruir sua vida. Ciente disso, podemos blindar nosso córtex pré-frontal e começar a superar esse vício, quebrando o ciclo. Imagine que você está pensando em trocar de emprego, mas ainda não sabe onde ou qual será. Então, sem perceber, dia após dia você começa a comer de modo inadequado, tentando dar prazer ao seu cérebro ansioso. Quando finalmente se dá conta, já ganhou uns quilos a mais, porém continua preocupado com o futuro e o pior, ainda comendo. Isto é um ciclo de ansiedade. Para vencê-lo, você precisa reconhecer qual gatilho o inicia, entender qual comportamento esse gatilho causa e perceber o resultado deste comportamento. No próximo tópico, você aprenderá estratégias utilizando 3 palavras: gatilho, comportamento e recompensa. Elas facilitarão a quebra do ciclo de ansiedade. O início de tudo, é difícil saber exatamente o que você já fez ou deveria ter feito para superar a ansiedade. No entanto, é possível listar as ações mais comuns e recomendadas para lidar com comportamentos ansiosos. Por exemplo, é necessário ter força de vontade. Essa determinação pode enfrentar o comportamento ansioso e recuperar o controle mental. Outras estratégias incluem substituir um hábito ruim por um bom, como trocar a compulsão por comida ou compras por uma leitura. Também há a tentativa de vencer a ansiedade organizando o ambiente, removendo tudo o que pode impulsionar você para o hábito ansioso. Seria como jogar fora todos os doces de casa para não encontrá-los e, assim, evitar a tentação de comer. No entanto, tenha em mente que o distúrbio pode não desaparecer imediatamente. O vício na preocupação parece ganhar mais força, prejudicando sua autoestima. Aquelas 3 palavras aparecem: gatilho, comportamento e recompensa. O primeiro passo para quebrar um hábito relacionado à ansiedade envolve definir claramente cada uma dessas 3 palavras em suas ações. Então, antes de tentar consertar tudo, comece estudando o funcionamento do seu próprio cérebro, identificando hábitos relacionados à ansiedade e dividindo-os nas 3 partes fundamentais: gatilho, comportamento e recompensa. Mas não se engane, rastrear e aprender sobre o seu próprio cérebro é um trabalho exaustivo e difícil. Contudo, somente assim você poderá dar o primeiro passo rumo ao domínio de sua mente. Primeira etapa: atenção plena. Apesar da dificuldade de iniciar esse processo de aprender sobre o funcionamento do seu próprio cérebro, há uma estratégia que pode dar bons resultados: a atenção plena. Isso ajudará você a ter consciência de tudo o que está fazendo. Com a atenção plena, você pode rastrear como seu cérebro trabalha e sair do piloto automático de um hábito. E isso não é conversa fiada. Estudos comprovam que prestar atenção é um aliado para quebrar qualquer hábito ansioso. Por isso, pare, preste atenção em suas ações e comece a rastrear tudo aquilo que é prejudicial a você. Segunda etapa: o óbvio eficaz. Prestar atenção em como o seu cérebro funciona é fundamental, mas não é tudo. Você precisa de um passo adiante para lidar com a ansiedade. Essa segunda etapa consiste em continuar prestando atenção, mas agora no resultado das suas ações. Aprenda quais são as recompensas que seu cérebro considera valiosas. Por quê?
Porque seu cérebro adora transformá-las em hábitos. A culpa é dela. Já se perguntou por que trocar comidas altamente gordurosas por uma dieta mais balanceada é tão difícil? Ou então, por que parece que nosso cérebro nem precisa pensar para pedir um fast food, mas faz muito esforço para comer uma salada? Talvez você não tenha pensado nessas perguntas. Elas tocam no mesmo ponto. Por que achamos tão fácil gostar do que é ruim ao invés do que é bom? Isso tem a ver com um neurotransmissor essencial em nossos cérebros, a dopamina. Quando um comportamento é extremamente prazeroso, ele dispara uma dose altíssima de dopamina nas regiões de recompensa do cérebro. Nossa mente passa a relacionar tal comportamento com aquela recompensa prazerosa, formando hábitos poderosos. Considerando o lado neurobiológico, hábitos são comportamentos aprendidos, que acontecem de forma automática. Então, para lidar com a ansiedade, preste muita atenção em suas ações e recompensas. Quando você está ciente do peso de seus comportamentos, você pode interferir nos processos cerebrais. Se necessário, pode quebrar um hábito danoso. Uma pergunta simples que você pode fazer nesta fase é: quais são os resultados deste comportamento que estou observando? Terceira etapa: algo melhor. Como você já viu até aqui, para lidar com a ansiedade, primeiro é necessário rastrear a sua mente. Entenda como o seu cérebro funciona e identifique gatilhos, comportamentos e recompensas. Então, você dá o segundo passo: observar especificamente as recompensas dos seus comportamentos. Lembre-se de que quanto mais impactantes elas forem, mais forte será o hábito gerado. A terceira etapa ensina você a substituir um comportamento ruim por outro melhor. Mas isso não é o mesmo que tentar trocar um hábito por outro, uma estratégia identificada anteriormente como ineficaz. Parece a mesma coisa. No entanto, se você entendeu e começou a praticar a segunda etapa, vai perceber que o comportamento não é a parte mais crucial de um hábito, mas a recompensa. Seu cérebro forma hábitos com base nas recompensas que recebe. Por isso, a terceira etapa consiste em substituir comportamentos destrutivos por outros melhores, com recompensas mais impactantes do que aquelas dos hábitos anteriores. A ideia aqui não é trocar o cigarro por um copo de água, mas trocar a recompensa do cigarro por outra recompensa que seja melhor que ela e que leve você a construir hábitos melhores. Sabe um comportamento que pode disparar a dopamina do seu cérebro de maneira muito poderosa? Estudar. Pesquisas comprovam que aprender algo do seu interesse faz o cérebro disparar quantidades altíssimas de dopamina nas regiões relacionadas ao prazer. Então, por que você não começa a aprender algo que lhe estimule, ao invés de se preocupar com as incertezas e ter mais ansiedade? Veja que o foco não está na ação ou no comportamento, mas na recompensa. No entanto, para conseguir alterar um hábito ruim por outro, esteja atento. A seguir, você terá algumas recomendações valiosas do autor para ajudar você a estar presente em cada momento. Ferramentas úteis. Um recurso fundamental para estar consciente é aprender a respirar. Que tal trocar aquela insegurança em uma reunião por uma boa respiração? Segundo o autor, prestar atenção em como o ar entra e sai de seu corpo ajudará você a estar consciente a cada momento e a se reencontrar, caso perceba que está perdendo o controle da situação. Outro recurso para situações complicadas é o acróstico RAIN, que significa relaxar nesses momentos. Aceitar o que pode acontecer, investigar como seu corpo lida com isso e notar o que aprendeu nessa situação. Reconhecer a dificuldade de mudar seus hábitos e não se culpar tanto diante de possíveis falhas é uma ferramenta preciosa. Lembre-se, hábitos não se formam num estalar de dedos. Sendo assim, você não os mudará de forma rápida. Mantenha a calma, a coragem e a persistência e siga em frente. Resumo final. Este livro aborda a epidemia de ansiedade presente na sociedade e como ela sequestra nosso cérebro e transforma nossas ações. A ansiedade surge quando o córtex pré-frontal não possui informações para prever cenários futuros, levando a pensamentos ruminantes e preocupações. O autor destaca que ela é o vício em preocupação, alimentado por reforço intermitente e disponibilidade imediata de recompensas. Rastreie padrões de hábitos e identifique gatilhos, comportamentos e recompensas para acabar com o distúrbio. O autor recomenda a atenção plena para entender o funcionamento do cérebro e superar a ansiedade. Para substituir comportamentos ansiosos por melhores, procure recompensas mais impactantes, como aprender algo do seu interesse. O livro destaca ferramentas úteis, como respirar,
utilizar o acróstico RAIN e ser gentil consigo mesmo durante a mudança de hábitos.